Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 8. Tema desta semana: Como ser vencedor. Meta de hoje: leitura das páginas 90 a 92. Cristo, o Cordeiro, nossa veste. A primeira vez que a Bíblia menciona a vestimenta é em Gênesis 3:21. Quando criou o homem e a mulher, Deus os colocou no jardim do Éden. Ambos estavam nus e não se envergonhavam disso. No entanto, quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou neles, seus olhos foram abertos e se envergonharam de sua nudez. Isso porque seu corpo já era puro, mas fora maculado e envenenado pelo pecado e se tornara a carne. Então fizeram cintas de folhas de figueira para si, a fim de ocultar sua nudez. Isso representa a tentativa do homem de ocultar seus pecados usando a justiça própria, boas obras, moral, religião. No entanto, essa justiça é passageira, como folhas que secam e caem, e não é capaz de tornar o homem justo diante de Deus. Por isso, Deus mesmo providenciou para o homem uma vestimenta de peles, sacrificando um animal, provavelmente um cordeiro, como prefiguração de Cristo. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a natureza pecaminosa entrou no homem. Deus lhe havia dito que no dia em que dela comesse, certamente morreria. Isso aconteceu não na esfera física, mas o espírito do homem foi amortecido, perdendo sua função de contatar e conter Deus. Desse modo, o homem foi inutilizado para o propósito de Deus, que o criara para ser seu representante e por ele exercer domínio. Por não desistir de seu plano, Deus proveu para o homem um meio de redenção por meio do derramamento de sangue. Hebreus 9:22, parte B, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. No Antigo Testamento, Deus usou o sangue de um animal, muito provavelmente um cordeiro, para lavar o homem de seus pecados. Por ter pecado, o homem deveria morrer, mas aquele animal o substituiu. O Antigo Testamento apresenta apenas sombras e figuras da realidade espiritual no Novo Testamento. Hebreus capítulo 9, versículo 23 e o capítulo 10, versículo 1. Na verdade, o sangue das ofertas não eliminava os pecados do homem, apenas os cobria. Hebreus capítulo 10, versículos do 1 ao 4 e o 11, adiando o julgamento de Deus sobre eles. Mas a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, na cruz, onde derramou seu sangue, estabeleceu a redenção plena. O sangue de Cristo nos lava dos pecados e deles Deus jamais se lembrará novamente. Além disso, como a pele do animal foi usada no jardim do Éden para cobrir Adão e Eva, Cristo tornou-se nossa veste, a justiça, para cobrir nosso ser pecaminoso, a fim de podermos ser aceitos por Deus. Como resultado da desobediência, o primeiro casal foi expulso do jardim do Éden. Depois disso, gerou 2 filhos, Caim e Abel, a quem certamente contaram como Deus os redimira, como um animal havia sido morto em seu lugar. Desse modo, estavam indicando aos filhos a maneira de agradar a Deus. Abel compreendeu isso e tornou-se pastor de ovelhas. Gênesis 4:2. Nessa época, o homem não comia carne. Conferir com Gênesis capítulo 1, versículo 29 e capítulo 9, versículo 3. Portanto, Abel não criava ovelhas para consumi-las como alimento. Ele as criava somente para oferecê-las a Deus. Gênesis 4:4. Usando o sangue para a remissão de pecados e a pele para cobrir seu corpo pecaminoso. Podemos dizer que Abel foi o primeiro sacerdote, oferecendo a Deus sacrifícios por seus pecados. O princípio estabelecido por Deus no Éden pode ser visto no serviço oferecido no tabernáculo. Para que um pecador fosse aceito por Deus, ele tinha de imolar um bezerro ou um cordeiro no altar. O pecador impunha as mãos sobre a oferta, significando com isso que se identificava com o animal sacrificado que o substituía, morrendo em seu lugar. No entanto, esse processo era muito complicado, pois cada vez que alguém cometia um pecado, tinha de trazer um animal para ser sacrificado. Por exemplo, se um israelita ao levantar-se pela manhã, discutisse com sua esposa e sentisse que havia pecado, então teria de sacrificar um animal.
Se logo ao afastar-se do tabernáculo ele encontrasse alguém de quem não gostava e agredia essa pessoa, ele então teria de voltar a apresentar outro sacrifício. Depois, enquanto voltava para sua tenda, se ele mentisse, roubasse ou ofendesse alguém, teria uma vez mais de oferecer um sacrifício. Não importando quantas vezes o homem pecasse, ele sempre teria de sacrificar um boi, ou um bezerro, ou um cordeiro, ou mesmo 2 rolas, para ser justificado de seu pecado. Essa era a prática da antiga aliança. Todavia, aleluia, no Novo Testamento, essa prática tornou-se desnecessária. Jesus viveu como homem na terra por cerca de 30 anos e nunca pecou. Em 2 Coríntios 5:21 lemos: aquele, Cristo, que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O pecado entrou no homem, Romanos 5:12, e fez dele um pecador sob o julgamento de Deus, e fê-lo também o próprio pecado, o lugar onde o pecado habita. Por isso, na cruz, Cristo foi feito pecado, não pecador, por nós, para ser julgado por Deus. Romanos 8:3, para que nele pudéssemos tornar-nos a justiça de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que foi à cruz como um sacrifício único e definitivo pelo pecado. Assim podemos a todo tempo, sempre que pecarmos e nos arrependermos, pedir o lavar de seu sangue. Somos então purificados dos pecados, imediatamente somos uma vez mais cobertos com a veste de justiça que é o próprio Cristo.